transmitir ao vivo. Pior que os jornais não chegaram em casa, mas vamos lá, não vamos comentar, eu tô com tudo aqui na cabeça. Pode entrar. Pode mandar lá. Ué, cadê o banner aqui atrás, pô? Vai ficar essa tomada aí? Então, o iniciador falou que era para fazer Tá, só. tá, a gente mandou mas fazer, eu vou já. fazer, vou mandar fazer. Pode ir. Vai. Pessoal, tudo bem? Bom dia. Aqui é o Raul Marcelo. Nós estamos começando mais uma transmissão aqui nas redes sociais. Tá tudo escuro aí? Estamos com problema na internet? Já vai. Ele vai começar. Maravilha. Retomamos aqui. O programa é uma iniciativa nova, nossa aqui. Ainda não temos nenhum banner aqui atrás. Vocês estão vendo? Aqui tem um interruptor, ó. Se eu apagar aqui, ó, escuro, luz de novo. Então, aqui tá, nós estamos começando, mas a ideia é iniciar o trabalho, que é um trabalho diferente, né? Para quem está acostumado, a gente tem um programa hoje com parceria com a TV Comunitária, que é um programa de 1 hora, misturando cultura e política, análise da situação da região, né? Também prestação de contas, é bem diverso. E esse aqui vai ser uma coisa específica para as redes sociais, em relação à conjuntura política. Então, toda segunda-feira, quem quiser, é só subir aí na famosa timeline do Face e também do YouTube. Eu não lembro agora, Val, nós vamos para o YouTube também ou estamos só no Facebook? Só no Facebook por enquanto. Por enquanto, essa semana é só no Facebook, mas semana que vem a gente vai conseguir já transmitir para o Face também? Vamos trabalhar no YouTube. E a semana que vem nós vamos pôr no YouTube também, então nós vamos ter nas duas, não é? Que vai ser uma análise com um bate-papo sobre a situação. Nós vamos analisar tudo que está acontecendo no país, tudo, não? Assim, em linhas gerais, aquilo que é mais importante na conjuntura. Do ponto de vista internacional também, nós vamos ter a participação especial aí de colaboradores aqui da gente, para também contribuir. E aí nós vamos bater um papo, discutindo a situação, analisando também os cenários, os desdobramentos. E a ideia é ter esse programa toda segunda-feira. Que na verdade a gente já faz isso aqui. Toda segunda-feira a gente se reúne aqui no escritório para bater um papo sobre a situação política do país. E agora nós vamos fazer isso para todas as pessoas que quiserem acompanhar aí nas redes sociais. Então, vai ser isso. Hoje nós vamos ter a participação especial do Jean Pérez, que é economista, que vai tratar um pouco do cenário econômico, e também do Hugo Batalha, porque o assunto no momento é questão jurídica, né? Todo mundo sabe de qual é salteado o nome dos ministros do STF, como é que eles estão votando, o que eles estão pensando. Nunca, eu acho que a gente teve tanta divulgação, e tanta exposição em relação à Suprema Corte do país e os temas constitucionais, a questão do direito. Então nós vamos ter a participação especial dos nossos dois amigos aqui hoje no programa para discutir esse tema. Quem quiser também mandar aí observações, críticas e sugestões, é só entrar aqui na timeline e postar aí no bate-papo. Quem estiver assistindo o programa gravado, já infelizmente não vai dar, aí a gente responde por escrito. Tá joia? Então é isso, o programa nós vamos ter, porque quando eu discuto muito conjuntura por aí, e sempre quando a gente analisa o tema da conjuntura, a gente faz uma divisão para ficar mais fácil o entendimento das coisas. Conjuntura, pessoal, é igual os programas que nós temos hoje, né? Segunda-feira teve a final do Campeonato Paulista ontem, e hoje tem as mesas redondas para analisar a final, analisar o jogo, como é que o jogador jogou, como é que não jogou e tal. Isso aí é uma análise de conjuntura em relação ao futebol, né? Então, e analisar a conjuntura política é muito parecido. A diferença é que você vai estar analisando os núcleos de poder, né? Como é que esse movimento é os núcleos de poder, como é que está a situação dos partidos políticos, como é que está os meios de comunicação, porque a imprensa também é poder, né? A imprensa, como é que está a judiciário, que é uma instituição importante, Forças Armadas, como é que está a relação entre os países, né? A gente sabe, tem país que manda mais, tem país que manda menos, tem país que não manda nada, que é o caso nosso nesse momento, né? A situação das classes sociais, que na nossa sociedade a gente tem os trabalhadores, né, que são aqueles que produzem a riqueza do país, você tem aqueles que se apropriam da riqueza do país, sistema financeiro, bancos, você tem aqueles que não conseguem nem trabalhar, que no caso do Brasil é bastante gente, né? Segundo os levantamentos aí do IBGE, PNAD, aí nós estamos com uma situação
de quase 30 milhões de brasileiros que não conseguem sequer trabalho, que não estão conseguindo, né, poder trabalhar. Então você tem essa situação. Então vamos analisar a situação das classes sociais, situação regional, uma coisa muito importante que é as relações de gênero, né, as mulheres na sociedade atual, o machismo, os homens, então, o patriarcado. Então nós vamos, um bate-papo sobre a imprensa e as revistas, porque eu tenho esse hábito, já não é de hoje, né, de acompanhar todos os jornais, nacional, desde o Globo, Folha de São Paulo, Estadão, né, as revistas, Carta Capital, Veja, Isto É, essas duas últimas não é fácil, mas eu tenho que ler, né? Veja, Isto É, tal, a Le Monde Diplomatique, e um pouco de imprensa internacional também, né? Então aí a gente vai fazer um balanço semanal de como é que estão as coisas e quais são as repercussões disso na nossa vida, na vida da nossa sociedade. Então é um programa novo, eu não sei se vai andar bem isso aqui nas redes sociais, mas nós vamos fazer. Se andar bem, muito que bom, se não andar também não tem problema, porque a gente gosta de fazer mesmo. Eu costumo dizer que às vezes eu vou em reuniões aí que tem 5 pessoas e saio feliz pra caramba da reunião. Então, o problema não é o tamanho da audiência, a questão é, estou me sentindo na obrigação de fazer isso. Então esse que é o ponto central. Tem uma questão moral aí. Eu estou me sentindo na obrigação de compartilhar com vocês as coisas que eu ando estudando, as coisas que eu ando lendo, para a gente poder aí poder compartilhar esse entendimento aí da situação atual. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, para poder dar entrada aqui nesse nosso bate-papo, nós vamos começar com a questão internacional, né? E do ponto de vista internacional, nós temos uma situação fática. Qual é a situação fática? Na relação entre países, nós temos hoje um país que exerce um poderio, né, um poder em relação aos demais países. Que país é esse? Não precisa nem falar, né? É o país do Mickey Mouse, né, pessoal? É o país da Disneylândia, não é? É os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos hoje ele tem uma capacidade de impor as suas políticas em relação ao restante do planeta. Esse é um ponto muito importante. Então, analisar a situação internacional, em grande medida, é ver como é que se movimenta o governo norte-americano, sobretudo nesse atual momento de uma crise grande, tem uma crise grande, né, no sistema capitalista em escala global. Os Estados Unidos foi afetado por essa crise em 2008. Quem não lembra lá do problema das casas, né? Dos títulos podre subprime, né? O que é o título podre subprime? São pessoas que conseguiram financiar a sua casa sem ter renda para poder pagar o financiamento. Isso gerou um título, esse título foi negociado diversas vezes, dezenas e centenas de vezes. Muitas pessoas compraram esses títulos pelo mundo afora, negociaram esses títulos, e em determinado momento se descobriu que esses títulos não tinham validade, não tinham lastro, né? Então teve um processo aí, vamos chamar assim, de não pagamento, né? Gerou uma crise no sistema financeiro. Essa crise foi para a economia real, sobretudo no setor de construção civil dos Estados Unidos, né? E de lá para cá, o governo norte-americano, né, sofreu uma mudança de rota no seu governo. Nós tínhamos os democratas administrando o país, hoje não são mais, hoje são os republicanos, com o presidente, que vamos chamar assim, né, a administração Trump, é uma administração bem mais conservadora, que diante dessa crise toma uma decisão muito forte, né, que é um debate que está colocado hoje dentro do Congresso dos Estados Unidos, que é tirar as taxas, os impostos dos mais ricos, né, esse é o ponto que está sobretudo nas áreas de investimentos, e ao mesmo tempo fazer uma pressão grande para poder transferir esse prejuízo enorme que aconteceu dentro do sistema financeiro dos Estados Unidos para os demais países, que são os países aí mais alinhados e que são países subordinados, né, aos Estados Unidos. E qual que é o problema disso tudo? O problema disso tudo é que o Brasil, infelizmente, isso não é obra do PT, né, mas o PT no governo essa situação não mudou. O Brasil, infelizmente, ele é subordinado ao governo dos Estados Unidos. Nós ainda somos colônia. Para quem tem dúvida disso, eu vou abrir um parênteses aqui só para contar um caso, que esse é um caso aqui muito próximo da gente, todo mundo vai lembrar. Há uma década atrás, nós estávamos aí no governo do Lula. A Embraer conseguiu um contrato com a Venezuela para fornecer aviões, os Super Tucanos, que é um avião executivo aí de alta tecnologia produzido ali em São José dos Campos. São José dos Campos, pessoal, virou uma festa. Todo mundo comemorando, ia gerar em torno de 600 empregos na Embraer, empregos bem remunerados. O contrato de 500 milhões de reais com o governo da Venezuela para fornecer os Super Tucanos. E adivinha o que aconteceu? Como para a produção de Super Tucanos a Embraer usa um dispositivinho que vai no painel,
que é fabricado dentro do território norte-americano, o governo americano vetou a venda. E o Brasil, né, como é alinhado, admitiu e não vendeu, ou seja, o contrato não acabou não sendo celebrado. Então nós perdemos um contrato. Então isso aqui estou falando aqui de uma coisa que nos afetou diretamente, porque 600 empregos na Embraer em São José dos Campos, isso afeta a economia não só de São José, né? Isso afeta a economia até do estado de São Paulo, porque você ia ter um contrato de 500 milhões, que ia poder, inclusive, ampliar a capacidade de produção da Embraer. Então isso aconteceu no auge do governo do PT, né? Quando muitos achavam aí que nós íamos ter uma posição diferente do Brasil em relação aos Estados Unidos, mas o caso não aconteceu. E, trazendo para hoje, notícia recente, né? A Boeing quer adquirir a Embraer. É um tema que está na pauta, inclusive o governo brasileiro hoje, através do seu Michel Temer, quer entregar a Embraer para a Boeing, que é um dos poucos nichos que o Brasil tem aí de alta tecnologia, é a Petrobras e a nossa produção de aviões aí, a Embraer, que apesar de todas as dificuldades consegue aí produzindo Super Tucano e conseguindo fazer alguns contratos quando o governo dos Estados Unidos deixa. Então, existe essa, vamos dizer assim, essa força que o governo norte-americano tem em relação aos demais países. Se a gente for pegar alguns dados, só para nós termos uma ideia, só o orçamento militar, para quem tem dúvida disso, né, para quem acha que as coisas não são tão assimétricas, assim, não são tão diferentes, o orçamento militar do governo norte-americano, o ano passado foi de 587 bilhões de dólares. Só para nós termos uma ideia. O orçamento do Brasil inteiro foi 600 milhões, correto, Jean? 600 milhões. Só para a gente ter uma ideia, o orçamento militar dos Estados Unidos é infinitamente maior do que o orçamento do Brasil inteiro. Entendeu? Então, só para a gente ter uma ideia e aí você vai comparar com o orçamento militar no Brasil. O orçamento militar no Brasil é 24 bilhões. Então, olha a diferença. Então, a gente comparar com o país... Oi? 24 de reais. Se a gente for comparar com o sistema do país, né, o orçamento militar nos Estados Unidos é infinitamente maior do que o orçamento que o Brasil tem para gastar em todas as áreas: saúde, educação, transporte e tal. Enfim, quase 10 vezes mais, né? Então existe um poderio militar violento, os Estados Unidos têm, o controle de todos os mares, coisa que nem Portugal no auge, né, conseguiu controlar todos os mares. Os Estados Unidos têm, e também tem uma força muito grande do ponto de vista cultural. Afinal de contas, né, Hollywood não está aí para brincadeira, né? O Capitão América, as crianças não adoram à toa, né, pessoal? Então, assim, tem uma força cultural muito forte, tem uma indústria cultural gigantesca. Você pegar aí os cinemas agora aqui, os blockbusters estão aí, né? O que está bombando agora é jogador número 1 do Steven Spielberg. E não é uma obra cultural barata. Ali os caras estão juntos, ali está vendendo o quê? Está vendendo a supremacia cultural dos Estados Unidos, né? Ali, cada blockbuster, dentro dele tem o quê? Dizendo para o mundo: olha, nós somos os melhores, né? Vocês têm que obedecer, porque de fato nós somos hierarquicamente superior a vocês do ponto de vista cultural. A indústria cultural está aí para isso. Então, você tem uma hegemonia que nem o Império Romano nos seus áureos tempos aí conseguiu ter. E o Brasil, nesse caso, e essa hegemonia também é um ponto importante aqui. Ela tem que ter, de um lado, a força de quem está implementando ela, e de outro lado também tem que ter aceitação, porque quando você não aceita, não é, você cria uma resistência, e aí você cria uma zona de conflito. Não é? Só que no caso do Brasil, hoje a gente perdeu essa zona de conflito. Por exemplo, na área cultural, nós chegamos até a ter no governo de Getúlio uma indústria pensada, uma indústria cultural, com o cinema Veracruz. Não é? Quando chegou-se a pensar uma indústria cultural no Brasil e tal, mas ela foi perdendo espaço. Tinha o Mazzaropi, mas também tinha o Glauber Rocha, tinha muita coisa interessante, né? Era muito bacana, só que o Brasil foi perdendo isso. E aí, em um determinado momento, nós só tínhamos produção de filmes pornô chanchada, e hoje a gente até resgatou, mas aí assim, por ano sai uma coisa boa, às vezes não sai nada. A gente não tem hoje uma indústria cultural montada no país, voltada a pesquisar e estudar as nossas culturas, as nossas tradições. Uma pessoa como Ariano Suassuna, por exemplo, era para ser um cara, entendeu? Para ser uma pessoa que devia ter até uma universidade em torno dele, toda uma indústria cultural, para mostrar para o povo, para a gente poder conhecer, inclusive, as nossas raízes, mas não tem. Então a gente não faz essa resistência por vista cultural. E aí, no limite, o que acontece? A gente acaba aceitando essa supremacia, né? Essa supremacia cultural. E aí, isso tem um respaldo grande, tem um repique grande, porque na medida em que se aceita essa situação, a gente começa a achar, e não é são poucos os brasileiros que acham que o brasileiro é mais corrupto,
que o norte-americano é menos corrupto, né? Que as empresas dos Estados Unidos são melhores que as nossas, né? Que o servidor público nos Estados Unidos é melhor que o nosso, que o político dos Estados Unidos é melhor que o político no Brasil, que o professor lá é melhor. Ou seja, a gente acaba aceitando essa hierarquia. Ela existe de fato. Existe um poderio econômico, existe um poderio militar, né? Um poderio tecnológico muito forte, e existe um poderio cultural. E o Brasil, infelizmente, no último período, ele aceitou esse poderio cultural. Não é à toa que o maior economista do nosso país, Celso Furtado, ele terminou sua carreira, né, trabalhando no Ministério da Cultura, foi ministro da Cultura do Sarney, e com um dos livros, inclusive uma das obras dele, debatendo essa questão cultural. Porque, em grande medida, o país ele aceita ser colônia, e uma das formas de colonizar é pela cabeça. Quando o cara começa a achar que, de fato, ele é um vira-lata. Infelizmente, no Brasil hoje, isso é muito forte. Não é à toa que a gente escuta por aí, né? Ah, e o problema nosso no Brasil é que a gente foi colonizado por portugueses. Tá lá, e Pero Vaz Caminha, quando escreveu a carta para a coroa portuguesa, o descobrimento do Brasil, já junto pediu um cargo público. Então veio de lá. Ah, e se a gente fosse colonizado pelos protestantes ascéticos que saíram da Inglaterra para fazer um novo mundo nos Estados Unidos, o Brasil seria diferente. Então a gente, inclusive, começa a achar essas baboseiras, né, porque a gente começa a achar que nós somos vira-lata. Então, para a gente entender que existe essa questão. Então, o primeiro ponto aqui, do ponto de vista internacional, existe um concerto de nações, de qual a nação mais forte hoje no mundo é os Estados Unidos, e é forte militarmente. As maiores empresas, vamos citar aqui, das 2.000 maiores empresas do mundo, 586 são dos Estados Unidos. 586. Então, isso não é pouca coisa. E o mais interessante, das 20 maiores empresas do mundo, 9 são bancos. Então, o Brasil está lá, a 63ª é um banco, é o Itaú. Está na lista também, mas só. Depois é a empresa norte-americana, os topos, e depois vem os bancos chineses também, o Banco de Agricultura da China e as grandes empresas de tecnologia da China. Mas os Estados Unidos é forte do ponto de vista do Estado, o exército, as empresas e o mais importante, que é a questão cultural. Então, esse é o primeiro ponto. O que acontece lá tem importância para nós. O que está acontecendo recentemente, os Estados Unidos abriu uma guerra comercial com a China. A gente não sabe exatamente aonde vai ser esse ponto. Eu queria chamar o Jean aqui, para a gente poder fechar esse capítulo internacional da nossa análise. Depois nós vamos conversar sobre as classes sociais, né, e o que está do quente aí na sociedade brasileira. Chamar o Jean aqui. Jean, tudo bom? Tudo jóia. O Jean está chegando aqui com a gente. O Jean está sem lapela. Como é que nós vamos fazer? Consegue escutar aqui? Falando que pega? Rapaz, agora que aqui. Não tem outro microfone lá? Como é que tá? Não, nós estamos aqui no programa novo, turma. Tá? Eu vou fazer o seguinte, então eu vou tirar a lapela que está em mim e vou deixar aqui para nós dois, viu, Jean? Será que você consegue? Não é melhor você puxar um foninho aí para ver se está saindo bem o som? Oi? Eu vou fazer assim, ó. Eu falo aqui e passo pro Jean. Beleza? Então vou passar aqui pro Jean, aqui, ó, e fala como se fosse uma pergunta e você conversa, tá bom? E aí é o seguinte, Jean, o governo Trump tomou uma decisão recente, que é um pouco interessante, porque muita gente fala aí que agora, muita gente primeiro que não acredita que existe uma disputa entre os países, né? Tem gente que não, é todo mundo igual, é importante as vantagens comparativas, vamos abrir o livre comércio, e aí aqueles países que forem melhor numa área vão se sobressair, e vai ficar tudo lindo, maravilhoso, que o Brasil vai poder exportar bastante matéria-prima, mas se for bom também em área de avião, vai poder exportar. Então tem muita gente que acredita nessa história do livre comércio, sobretudo dentro dos países. E o Trump vem agora, à frente dos Estados Unidos, e o país que mais faz propaganda disso no mundo é os Estados Unidos, né? E depois você pode até falar por quais razões. E o dado concreto é que ele chega agora e fala, não pessoal, não tem brinquedo aqui, agora é tarifa. E faz a tarifa do aço no Brasil e diz que vai taxar também os produtos chineses. Eu queria que você comentasse um pouco isso, porque eu escutei muita gente falando aí, mas que é um absurdo, que isso vai contra a própria história dos Estados Unidos, e não é bem verdade isso aí, né, Jean? Os Estados Unidos só tem uma história que é um pouco diferente dessa do livre comércio, né? Sim. E qual que é o impacto disso no Brasil? A cadeia produtiva do aço no Brasil não é pouca coisa, tanto é que ela é estatal, né? É muito importante ela. Tá bom? Mais uma vez, obrigado aqui pela vinda aqui para bater esse papo com a gente. Bom dia, Raul, bom dia a todo mundo aí na internet. Raul, a coisa não é bem assim, né? A coisa não funciona de acordo com a teoria econômica, né? Na verdade, a teoria econômica ela serve para justificar decisões de Estado, decisões dos grandes países.
e também dos grandes interesses privados, no caso que você explicou aí das empresas americanas, né? E o Trump ele ganhou, né, com esse discurso, né? Ele já ganhou com esse discurso de que ele iria intensificar isso, que na economia está sendo utilizado o termo de guerra comercial. Olha o nome, é guerra, né? Se é guerra, não é uma questão de teoria econômica, né? E aí ele prometeu isso, e o que ele quer fazer, na verdade, é atingir a China. Porque os Estados Unidos tem um déficit hoje, na balança comercial, ou seja, de produtos, o déficit com a China é de 100 bilhões de dólares ao ano. Ou seja, ele compra mais da China do que vende, é isso? Exatamente, ele compra mais. Mas na verdade não é isso, né? São as empresas americanas que estão na China produzindo, e aí os produtos têm que vir para a economia americana, né? Que a gente chama de economia Walmart. Tudo do Walmart é produzido na China, então isso aí gera um impacto na balança comercial. E aí ele quis reduzir, tirar esse poderio que a China tem, né? Esse excedente que a China tem anualmente, e aí ele taxou em 10% o aço, taxou o aço e também o alumínio, né? Que tem interesse para nós, né? E na verdade quer atingir a China, mas ele está atingindo de 10% a 25%, né? Ele está atingindo muito o caso do Brasil, né? O Brasil, só no ano passado, ele exportou mais de 2 bilhões e meio de dólares para os Estados Unidos, em aço e em alumínio. Pra você ter uma ideia, Raul, isso aí representa cada 3 toneladas de aço que o Brasil exportou, foi para os Estados Unidos no ano passado, né? É esse o tamanho do impacto que tem, né? E tem uma cadeia produtiva em torno disso aí grande também, são muitos trabalhadores envolvidos aí, né? Tem, porque a cadeia produtiva do aço, né, ele não responde não só isso, né, ele depende de várias questões. Por exemplo, hoje nós estamos sofrendo a redução da aquisição de automóveis no Brasil. A gente pode até discutir a questão da cidade, o que gera de impacto na cidade, mas o fato é que a indústria automobilística no Brasil é a maior. Ela reduziu, ela está reduzindo há 3, 4 anos já o seu impacto, né? Teve alguns subitos aí em dezembro, mas no geral ela está reduzindo, né? Mas ela também responde muito a essa questão do mercado internacional. Como eu te falei, são quase 3 bilhões, né? O ano passado acho que foi 8 bilhões de exportação em dólares, né? E a cadeia ela é hoje analisada em 200 mil pessoas trabalhando nessa cadeia. Agora, Jean, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que é importante. É o seguinte, o governo Trump está aí, né? Vai terminar o mandato, possivelmente disputa a reeleição. Eu acho que tem um problema de fundo aí, na medida que a empresa sai dos Estados Unidos e vai para a China, ela leva também os empregos, né? Isso. Então o Trump fez um discurso na campanha de que ele ia retomar os empregos dos Estados Unidos, e uma das formas que ele está enxergando a sua administração para retomar os empregos, para atender aquele compromisso de campanha, é fazer com que as empresas votem ou forçar a volta das empresas, né? Isso no fundo é uma tentativa disso, né? Você sobretaxa e você tenta fazer a volta da empresa para o seu território. Essa é uma questão importante. Agora, problema, o Brasil ele exporta aço para os Estados Unidos, mas também exporta muitos grãos, exporta carne, né? Se a linha, porque nós temos aí tem mais governo Trump pela frente, né? Isso. Se a linha se mantiver, o Brasil pode ser impactado, porque o Brasil, apesar de ter uma parceria com a China nos últimos anos muito forte, os Estados Unidos ainda é o nosso principal parceiro do comércio exterior, né? Um dos principais parceiros, né? Um dos, né? E essa questão, Raul, ela tem vários dobramentos. Se vier pro lado da carne, por exemplo, pode ser um desastre. Não, porque, por exemplo, como que a China está operando isso? Porque a questão é a seguinte, que nós temos que analisar, né? Você já até usou o termo colonial, né? Quando você é pequenininho, você tem que fazer a seguinte análise. Tem 2 grandes brigando, tanto que eu vou apanhar, entendeu? Você vai apanhar dos 2, essa é a verdade. Essa é a verdade. Essa analogia foi ótima, mas essa briga é da China com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele foi lá e fez esse corte. O pessoal avalia que o impacto no comércio com a China foi de 10 bilhões. O que a China fez no dia seguinte? Cortou importações dos Estados Unidos no mesmo tamanho, exatamente no mesmo tamanho, de 10 bilhões. E você sabe o que a China ela cortou? Uma das coisas que é interessante e curiosa, ela cortou muito a importação de frutas e nozes, que acontece principalmente na costa oeste dos Estados Unidos, né? Aí é o que você está falando, por exemplo, você cortou fruta e noz, aí os Estados Unidos ele pode fazer na sua nova rodada, né? Porque é uma questão de... Vai dobrando a aposta. Vai dobrando, e com certeza vai chegar em vários... Se chegar na carne, nos grãos, nós estamos enrolados. Com certeza, assim, a nossa inserção internacional fica prejudicada, porque o Brasil hoje só vende isso. Só para ter uma ideia, pessoal, para quem está acompanhando aqui essa questão internacional tão importante, só no Paraná tem 300 mil trabalhadores em torno dos frigoríficos. Entendeu? Não é pouca coisa isso aqui. Quando teve esse escândalo da carne, inclusive, eu dei entrevista aqui nas rádios Sorocaba, levantando uma preocupação,
Porque por um lado você tem corrupção aí na área de vigilância, mas por outro lado você tem o nome da carne brasileira. E por trás desse nome da carne brasileira, do prestígio, você tem muito pai de família aí que depende do emprego. Então assim, você vai, é uma área muito sensível, entendeu? Qualquer país, quando fecha as portas para a carne no Brasil, junto é o frigorífico inteiro. E o frigorífico vai junto os empregos. Então, essa mudança da administração Trump em relação à condução, vamos chamar assim hoje, praticamente esse império, né? Ela então tem um reflexo aqui no Brasil imediato, sobretudo nessa área, que é uma área primária, né? De exportação, já. Você acha que nós estamos correndo risco aí? Se vier uma nova rodada... Sim, porque eu estou falando, o termo que está sendo utilizado, inclusive no editorial do New York Times, que é quem representa os grandes interesses, digamos, do mercado financeiro americano, é guerra. Eles usam o termo guerra comercial. E numa guerra, você define a forma como você entra na guerra, você não sabe, mas como você sai vai depender do seu tamanho. Né? E o Brasil ele tem pouco o que fazer, né, nessa guerra. Ele tem pouco o que fazer, tem que torcer para não ter muito rescaldo na gente aqui. Mas como eu estou falando, você sabe como começa, mas ninguém sabe como termina, né? E é possível que tenha, por exemplo, a questão do aço, que já mobilizou bastante o governo brasileiro. A questão do aço conseguiu criar um período em que o Brasil não seria enquadrado nessa nova lei. Então, assim, tirou lá um mês e pouquinho, o Brasil não ser enquadrado nessa nova taxa. Mas assim, vai depender de como a coisa vai acompanhar, entendeu? Porque também tem interesse, óbvio, dentro dos Estados Unidos, porque quando você taxa, qual que é a ideia? Quando você taxa, por exemplo, em 25% a importação de determinado minério, você torna atrativo produzir aquele minério internamente. Então tem interesses internos dos Estados Unidos que talvez possa vir a ser mais forte do que os interesses do comércio bilateral com o Brasil. E aí pode ser um problema para o Brasil, né? Como eu estou falando, já cortou as nozes, já cortou as frutas da costa oeste americana por parte dos chineses, pode ter uma rodada, inclusive, que implique o que é determinante da nossa balança comercial. E hoje eu vou aproveitar que você está aqui com a gente, batendo esse papo, né, da questão internacional, e a gente já entrou no problema da administração Trump e as suas repercussões, possíveis repercussões aqui no Brasil, que já começaram a ter, né? Também para uma questão importante, que é o seguinte: nós estamos aí com o governo Temer promoveu uma mudança na sua agenda política, né? Vamos lembrar todos aqui que o Temer, quando estava no processo de impeachment da Dilma, o que ele prometia? Ele prometia o seguinte: olha, existe uma desconfiança do empresariado com o governo da Dilma, eu vou assumir o governo, essa desconfiança vai desaparecer, eu vou promover reformas, reforma trabalhista, reforma da Previdência, mudanças constitucionais, e o Brasil vai voltar a crescer e nós vamos gerar milhões de empregos e vamos acabar com esse desemprego que está aí. Essa é uma agenda econômica. O Temer se legitimou, inclusive, naquele processo, um processo difícil, traumático para o nosso país, com essa promessa, né? Eu queria fazer a pergunta para você: é o seguinte, do ponto de vista que tem estudado a geração de emprego, sobretudo esse ano, né, porque o ano passado a coisa ficou empacada, né? O Temer está conseguindo entregar? Como é que nós estamos nessa... Né, porque os relatórios estão mostrando aí que a economia está... Né, como é que está? Você que tem estudado aí, esses últimos empregos que o governo Temer tem comemorado aí, é para se comemorar? Não dá para comemorar não, viu, Raul? Esses empregos, eles são, na verdade, muito residuais diante do problema. Lembra aí quanto foi o crescimento nosso esse ano? Eu trouxe aqui, inclusive, os dados, né? Vamos lá. O jornal aqui, o Cruzeiro, ele fez uma matéria, inclusive capa de jornal, tratando sobre o crescimento no mês de fevereiro aqui em Sorocaba. Eu acho que esse exemplo ele é bem representativo, dá para discutir nacional, mas esse é representativo porque, né, as pessoas aqui em Sorocaba acompanham bem essa questão dos empregos na questão industrial. E a matéria é o seguinte: pelo segundo mês consecutivo, a criação de emprego em Sorocaba teve um saldo positivo, ou seja, janeiro e fevereiro foi aberto mais postos de trabalho do que fechado. Né? E em fevereiro foi criado 444 empregos. Né? Aí eu peguei aqui e fui ver, né? Na indústria só foram criados 12 empregos, que é onde a gente sabe que tem... Na cidade inteira? Na cidade inteira. Né? Onde foram criados empregos? No setor basicamente de serviço. Qual é a característica do emprego de serviço? Ele tem uma baixíssima qualificação e ele tem uma remuneração fixa geralmente muito baixa. Sabe, quem trabalha com venda sabe disso, né? E eu peguei os dados, achei interessante aqui, né? A renda salarial média dos principais postos criados foi de R$ 1.500 em Sorocaba no mês de fevereiro. Né? E isso aqui ele foi muito puxado pelos empregos criados no setor público. O setor público, dos 444, ele criou 160.
E aí a média salarial desse é de mais de R$ 3.000, R$ 3.500, que é o salário de professor, porque já é de uma qualificação mais alta, né? O resto, Raul, por exemplo, servente de obras, foi criado 95 empregos de servente de obras, a média salarial é R$ 1.400. Alimentador de linha de produção, foram criados 85 empregos, só que o salário médio é R$ 1.400 e por aí vai, esses são os maiores salários, né? E por aí vai. Então, assim, esses são empregos que eles não aumentam a massa salarial, ou seja, para a questão econômica, quer dizer que tem pouco dinheiro rodando na economia para se transformar em consumo, né? Então, assim, realmente tem pouca indução à criação de empregos com uma remuneração um pouco maior, né? Então, nós podemos afirmar, e aí fica evidente isso, né, que do ponto de vista da agenda econômica, o governo Temer, ele do ponto de vista legislativo, ele teve um êxito, né? Não podemos negar que ele conseguiu implementar uma parte da sua agenda, ele conseguiu congelar os gastos sociais, porque dizia-se que o problema dos empresários não investirem é que o governo estava gastando muito, então ele aprovou uma emenda constitucional 95, congelando os gastos com saúde e educação por 20 anos, Exato. 20 anos, né? Então está aprovado, isso é texto constitucional, né? Vai vir o novo presidente aí, nós vamos ter que discutir se mantém isso ou não mantém, né? Eu vou estar entre aqueles que acham que isso é um absurdo, mas enfim, está aí, o Temer conseguiu. Ele conseguiu aprovar uma reforma trabalhista, né? Que retira direitos e criou a figura do trabalhador intermitente, que é o trabalhador com carteira de trabalho registrado, mas que não recebe salário, que fica em casa esperando ser chamado, né? Então, jogou inclusive numa situação grave até o trabalhador que trabalha no local insalubre. Nós vamos ter o caso agora aí, que ficou uma promessa de que o Temer ia corrigir por medida provisória e não corrigiu, que é o caso, por exemplo, vamos dizer assim, mais grave, da gestante trabalhar em local insalubre, que é uma coisa surreal essa, mas está aí. Então foi feita uma mexida na lei trabalhista, porque o Temer dizia que não se contratava trabalhadores no Brasil, porque a legislação trabalhista que era o problema, tinha muita lei demais, então o empresário não contrata, porque é muito emaranhado, burocrático, tem muito direito e tal. Então mexeu-se, né, na lei trabalhista, e o resultado aqui, do ponto de vista prático, os empregos estão sendo gerados aí de baixíssima remuneração e pouquíssimos empregos. Então nós podemos dizer que nós estamos na crise, né? Essa retomada da crise, nada. Não, o dado que eu trabalho... Mesmo com o dado que nós estamos trabalhando aqui, digamos que é a fina flor do que tem na criação do emprego, né? São empregos que eu estou dizendo aqui de 40 horas, né? Tem no Brasil ainda agora essa figura do trabalho intermitente, que é um grande problema, né? Que é a pessoa que tem uma insegurança tremenda, que ela só sabe o que ela vai trabalhar daqui 3 dias, entendeu? Porque é o prazo que o empregador tem para notificar. Olha, daqui 3 dias eu vou precisar que você trabalhe 4 horas para mim. Você imagina que o trabalhador não sabe o que vai estar fazendo daqui 4 dias, em tese, né? Isso é de uma estabilidade tremenda, né? E o dado, né, que a gente trabalha dos 13, que a gente trabalha dos 13 milhões de desempregados, ele é potencializado, né? Porque dentro dessa categoria que é de subocupados, que é a pessoa que não tem as 40 horas regulamentadas de trabalho, contratadas, tem mais uma massa aí da ordem dos 13, 14 milhões de pessoas. Que nem procura mais emprego. Que nem procura, que é subocupado, que está no trabalho dependente, faz um bico, lava o carro, segunda e quarta de 4 horas, entendeu? Essa pessoa, ela está em tese ocupada, mas ela não tem os 40 horas. Tá. Então nós podemos fechar aqui, para fechar essa parte, não é? Questão da questão econômica, não é? A gente falou um pouquinho da questão internacional, repercussões no Brasil. Estamos conversando agora sobre o governo Temer. A agenda do governo Temer é uma agenda econômica que não faliu. Sim. É a agenda econômica que faliu. E aí isso explica um pouco, e nós vamos entrar nesse segundo ponto, porque que ao falir a sua agenda econômica, ou seja, gerar os empregos que são necessários, né, para o brasileiro possa aí sobreviver, né, ele muda a agenda política do seu governo para a agenda de segurança pública, e aí vem com a intervenção no Rio de Janeiro e a intervenção militar no Rio de Janeiro para tentar tirar o foco de uma agenda econômica que faliu, né? E essa intervenção militar no Rio de Janeiro, ela coloca para nós uma questão muito importante, que é uma discussão sobre segurança pública. E eu queria agradecer, Jean, obrigado mesmo pela participação aqui, e já chamar o nosso próximo convidado, que é só convidado ilustre, pessoal, coisa que está bonita. Nós vamos aqui de mestre de cerimônia com o microfone aqui, chamar o Hugo Batalha. O Hugo Batalha, além de advogado militante, ele também acompanha as questões de segurança pública. E são questões que para nós, eu fui convidado recentemente, doutor Hugo, para ir lá na UFSCar, né, para fazer lá uma reunião para discutir a questão da Marielle Franco, né? E assim, uma reunião muito difícil,
porque não é fácil tratar desse tema da Marielle Franco, porque está muito presente ainda no nosso cotidiano, né? Nós estamos ainda em luto, está todo mundo muito triste, afinal de contas, uma mulher feminista, da favela, militante de direitos humanos, assassinada de forma brutal, que foi até agora. Eu já quero pedir para você depois comentar para a gente aí, parece que não tem, a Polícia Civil do Rio de Janeiro não conseguiu andar na questão da investigação do crime dela, não é? E nós estamos com a intervenção na cidade do Rio de Janeiro promovida pelo governo Temer, e aí assim colocou na ordem do dia o debate da segurança pública. E eu queria começar contigo, o primeiro tema, né, que é o tema da segurança pública, é o seguinte: o brasileiro tem uma sensação de segurança grande, e não é à toa, está correto. O Brasil aí, eu não lembro agora se é esse o dado exato, eu vou citar aqui, se me corrija, são 66 mil homicídios, né? Me parece, o ano passado. Parece que tem mais uma fração aí, né? 66 mil e uns quebradinhos, mas quase 70 mil homicídios ano passado. O Brasil é campeão mundial em homicídios. Os homicídios, eles têm baixíssimo grau de esclarecimento, né? A gente tem também, sem contar furtos, roubo à residência, então é uma maneira de coisa. E por outro lado, a gente tem um sistema prisional cheio, né? É uma coisa curiosa essa, não? Então, eu queria agradecer primeiro da tua vinda aqui e já começar com esse tema. Como é que você está vendo essa questão aí da Marielle, né? Se é isso mesmo, se a Polícia Civil do Rio de Janeiro está tendo dificuldade de elucidar, e essa agenda de segurança pública que eu quero dizer aqui, pessoal, nós estamos dispostos a debater sim a segurança pública. O Temer quer fazer a discussão de segurança pública, nós queremos discutir economia também, mas vamos discutir segurança pública, né? E nós vamos colocar aqui alguns pontos, que o Hugo tem nos ajudado bastante em elaborar projetos nessa área. Então, eu vou passar a palavra para você comentar essa questão com a gente aqui da Marielle e também o debate de segurança pública no Brasil. Será que tinha outras medidas para o Temer fazer, ou só restava a intervenção do Exército lá no Rio de Janeiro? Bom dia, Raul. Bom dia, pessoal que está nos acompanhando aí pela internet. É um tema que está na ordem do dia, né? Segurança pública é uma das principais preocupações das pessoas, seguida da saúde e da educação. O que nos chocou bastante e provocou uma repercussão internacional no assassinato da Marielle em razão da natureza do crime. É um crime que foi cometido na tentativa, no objetivo de calar uma defensora de direitos humanos, uma militante política. Não foi fruto de um assalto, de um latrocínio. Foi um crime, foi uma execução, então, de uma vereadora que tinha um destacado trabalho na comunidade. Isso provocou toda a repercussão internacional. Agravou ainda mais por conta da própria história da Marielle, que é uma história de uma guerreira, uma batalhadora, mulher, negra, de origem humilde, moradora de favela, que foi eleita vereadora e continuou seu trabalho na comunidade, e isso tem uma simbologia muito forte. Então, a gente trata esse assunto, fala por que teve toda uma comoção nacional e internacional por conta do assassinato da Marielle, se todos os dias as pessoas são executadas, são 68 mil homicídios no ano. Então, o grande elemento é esse, por conta do que representou o assassinato, foi uma execução, não foi fruto de um crime comum. Então, a que ponto que chegou a tragédia da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, de que uma vereadora, silenciar uma vereadora, uma agente pública, por meio de uma execução. Então, esse é o primeiro elemento. E aí, quando a gente pensa na política de segurança pública, a gente tem que trazer alguns dados para a conversa. Infopem, um levantamento do Ministério da Justiça de 2016. Ele dá conta que o Brasil está com 726 mil presos, dos quais 40% ainda sem condenação, sem sentença, presos durante o processo, aguardando o julgamento do processo. O Brasil, em razão desses números, ele ocupa a terceira posição no ranking internacional de população carcerária. Só está atrás dos Estados Unidos e da China. E logo em seguida vem o Brasil.
Como é que a gente explica um encarceramento em massa? Só para dar um dado comparativo aqui, para você ver o tamanho da gravidade, nós temos 100 milhões de pessoas no Brasil em idade para trabalhar, que é a PEA, População Econômica. Desses, quase 1 milhão estão encarcerados, porque o dado está crescendo, né? Então a gente tem quase 1%, e tem gente que defende que tem que prender mais. Então, a gente tem quase 1% das pessoas que estão em idade para trabalhar encarceradas no Brasil. Então, de fato, se a gente for comparar, é uma coisa assustadora. E esse pensa, uma grande preocupação de quem discute direitos fundamentais, quem discute direitos humanos, sistema prisional, segurança pública, se a gente tem uma grande população carcerária, quase 1% da população, como você colocou, economicamente ativa, está no sistema prisional. Por que motivo que a gente tem um sentimento de impunidade? Existe em qualquer lugar, qualquer roda de conversa, qualquer ambiente, almoço de família, tem um sentimento forte de que há impunidade no Brasil. Você citou aqui baixa resolutividade de homicídios. O Instituto de Criminalística estima que somente de 5 a 8%, isso é uma estimativa porque não tem dados, de 5 a 8% dos homicídios são esclarecidos no Brasil. Que é o nosso bem mais importante, que é a vida, né? Que é o nosso bem mais importante. Então, falando, puxa, a pessoa comete um dos crimes mais graves que tem na lei penal e só de 5 a 8% são esclarecidos. E desses 5 a 8%, quais são os crimes esclarecidos? Uma grande parcela são os flagrantes. A pessoa que comete o crime, flagrante próprio, flagrante impróprio, presumido, a pessoa está no momento do crime, da ocorrência, ou logo em seguida com a arma do crime, o sangue da vítima, né? E os crimes grosseiros, de execução grosseira. É o crime que não é planejado, não é elaborado e não tem a fase dos atos preparatórios, né, elaborada. É um crime que grosseiro, um crime que assalta com uma faca na mão ou rouba a bicicleta na rua. Então esse daí o Estado consegue alcançar. Os demais não. Então, em grande medida, a sensação de impunidade que a população tem e por conta dessa sensação de impunidade acaba clamando por um rigor mais excessivo é por conta da baixa resolutividade. E isso o Temer não se propõe a discutir, né? Esse que é o curioso, né? O Temer, a proposta dele na área da segurança é exército no Rio de Janeiro. Mas nesse tema, que é o tema, na forma que você coloca, é o tema central hoje, né? E nós temos condição, você tem aí alguns pontos que você acha importantes, que poderiam ajudar bastante a gente ter aí, nessa área, sobretudo da elucidação dos crimes contra a vida, avanços? Né? Nós temos luz no fim do túnel aí? Tem. Eu sou dos que acreditam, que tem esperança, né? Um outro ponto importante é o tempo de duração de um processo criminal. Assim, a gente faz o diagnóstico e depois a gente pensa no remédio que vai ser dado para o paciente, né? Então, assim, dentro desse diagnóstico, a gente já chegou aqui à conclusão: a população carcerária é grande, baixa resolutividade, e o que mais que tem de problema na segurança pública? O tempo de duração de um processo penal. Isso é um problema, né? Por quê? Porque a justiça, quando a justiça tarda, o sentimento de injustiça é muito grande. E isso também provoca para a vítima uma série de consequências, de não ver um desfecho para aquele caso, e isso, emocionalmente, psicologicamente, isso é uma tragédia. Então, a duração de um processo, e aí só um dado, que o judiciário está folgado de processo, atolado de processo, todos os processos são extremamente morosos, não tem uma ação que demore menos de um ano para poder ser julgada. E o Estado brasileiro ele é responsável, o Estado e os bancos, por 74% dos processos que estão em trâmite. Tem 105 milhões de processos em trâmite no Brasil. Então, 74% são processos em que você tem pessoas jurídicas de direito público figurando no polo passivo e no polo ativo, e os bancos. Então, podemos identificar já um problema da estrutura judiciária. E por quê? Por que o Estado está sempre no polo passivo? Né? Por
porque o Estado é o maior violador de direitos humanos de todos os atores envolvidos na nossa sociedade. Então, quando o Estado sonega vaga em creche, que em Sorocaba a gente tem um déficit grande, vaga em creche, quando sonega, não oferece vaga em creche para criança de 0 a 6 anos, 0 a 5, né? A pessoa tem que se socorrer do judiciário. E mais uma ação. Mais uma ação na justiça. São ações idênticas, né, semelhantes e em grande volume. Quando o Estado não fornece medicação para uma pessoa que depende daquilo para sobreviver, é mais uma ação na justiça. Então, quando o Estado, através do INSS, indefere benefícios previdenciários que a pessoa tem direito, né, meramente protelatório, a pessoa tem que se socorrer da Justiça Federal. Então, esses são os dados, você fala, que afetam também a política de segurança pública. Então, discutir segurança pública é um desafio que exige profundidade. Soluções fáceis, problemas difíceis, soluções difíceis, elaboradas. Soluções fáceis são meramente populistas. A Marielle, na campanha que ela defendia de não intervenção e ela era contra a intervenção militar no Rio de Janeiro, estava, do ponto de vista da política de segurança pública, estava perfeita. Perfeito. O Exército está no Rio de Janeiro desde 1992, na ECO 92. Da história democrática do país, foi o primeiro momento em que, a Constituição de 88 e 92 já teve a atuação do Exército na segurança pública. E aí tem um problema de ordem constitucional, tem um problema de ordem conceitual, que é o Estado, Forças Armadas, que é treinada, recebe treinamento, tem uma estrutura e uma hierarquia para combater o inimigo externo, atender a população. Esse é o primeiro ponto. Né? Fica lá na porta da escola revistando mochila de criança. Então, não é destinado a essa finalidade. E de 92 para cá foram várias ações, né? Inclusive nesse momento antes da intervenção ter sido decretada, o Exército estava lá no Rio de Janeiro. Né? E concretamente não teve êxito na redução da criminalidade, não diminuiu a criminalidade, a presença do Exército. Pode dar para as pessoas, né, tem um grande apelo popular, pode dar para as pessoas uma sensação, algumas pessoas, né, uma sensação positiva da presença do Estado, de Forças Armadas, de segurança, pessoas armadas, mas para quem vive nas comunidades em que está sendo feita intervenção, a sensação é oposta, que a atuação possa ser feita à margem da lei. E o que a Marielle sempre discutia isso, e contra essa política fácil de intervenção populista, de intervenção militar, é que os efeitos que a intervenção militar iria gerar na vida da população. Como que ia ser o cotidiano da vida das pessoas durante essa intervenção. Uma das primeiras falas do general do Exército que é responsável pela intervenção foi pedindo um aval para que não houvesse comissão da verdade. Ou seja, para ninguém investigar depois uma possível violação, né? Então assim, já quem pensa que não pode ser investigado no futuro, você já se preocupa com a diretriz que vai ser tomada. Olha, pessoal, nós estamos recebendo aqui a participação do Dr. Hugo, né? O Hugo é advogado, acompanha essas questões de direitos humanos e segurança pública, e nós estamos batendo papo, porque essa é a agenda colocada na mesa. O Temer faliu na questão econômica e pôs na mesa o debate da segurança pública com a intervenção militar. E está ficando claro, né, para toda a sociedade que isso não vai resolver em nada a segurança pública. Não está conseguindo nem elucidar o caso da Marielle. Até agora nós não sabemos ainda quem matou Marielle, por que matou Marielle, né? E aí reforça a nossa tese de que a execução da Marielle, esse assassinato brutal da Marielle, de fato é uma questão aí política de grande monta, né? Porque quem fez tão bem feito que até agora a Polícia Civil do Rio de Janeiro nada. Eu inclusive acho, viu, que nós devíamos já começar uma campanha para federalizar esse crime, porque se a Polícia Civil do Rio de Janeiro não apresentar nada nos próximos dias aí, vai ficar nítido que e todo crime, não existe crime perfeito, todo crime deixa um fio desencapado, sempre tem uma forma de levantar algum indício, alguma informação. E a intervenção militar no Rio, né, hoje de manhã, tá nos jornais aí, o general que está lá comandando a segurança pública, né, é a mesma conversa de sempre, né, para o pessoal aguardar, mas
se não tiver acompanhamento de investimentos sociais, de fortalecimento da parte da segurança, que é a civil, que faz as investigações, se não tiver equipamentos, né, trabalho cooperativo, a gente sabe que é só uma peça de publicidade aí do governo Temer. E vou aproveitar a presença do Hugo aqui para comentar outro tema também que é importante, está na agenda, está na conjuntura, que é a questão seguinte, Hugo, muito se diz aí, muito está sendo dito no Brasil ainda recentemente, né, sobre essa questão do julgamento do caso do Lula. O julgamento do caso Lula, ele é um julgamento emblemático, já entrou para a história do país, né, vai ser discutido, né. A figura do Lula está para o Brasil como teve o Getúlio Vargas, né, um divisor de águas, tem uma presença aí muito forte, né, desde dos anos 70, o Lula ele ocupa um espaço na sociedade brasileira, foi presidente da República, elegeu seu sucessor, né, e agora vem sofrendo esse processo, ele foi envolvido aí na questão da Lava Jato. O nosso partido já se posicionou de forma solidária ao Lula para que ele pudesse participar do processo eleitoral. Aliás, eu acho como político, né, que o político ele tem que ser julgado pelas urnas. Acho que essa é uma questão mais importante. É claro, se comete crime, aí tem que ir para o Poder Judiciário. E esse é o caso do Lula, né? Segundo a Lava Jato, né, o Lula cometeu um crime e tem respondido esse crime aí perante o Poder Judiciário. Segundo a Lava Jato, é uma questão importante. E aí nós tivemos algumas coisas que eu queria que você explicasse aqui pra gente, ao longo desse decurso aí, do Lula na Lava Jato. Ele já foi lá em Curitiba, já prestou depoimento, já foi com seus advogados, entrou até com o processo na ONU, tem uma história esse processo do Lula que não começou agora. Mas a questão concreta é a seguinte, existe na Constituição, eu queria que você colocasse isso aqui para a gente um pouco, existe na Constituição nossa, inclusive são cláusulas pétreas, cláusula pétrea, pessoal, não pode ser mudada nem por emenda constitucional, só com uma nova Constituição, que diz o seguinte, que todos nós, 210 milhões de brasileiros, são inocentes até que se informe culpa em contrário. E a outra coisa que está escrita na Constituição também é o seguinte, que para formar essa culpa tem que ter o trânsito julgado do processo, ou seja, o processo tem que ter um rito o processo, né? Ele vai lá para o juiz de primeira instância, depois vai para a segunda, e aí tem espaço para recorrer para o tribunal, e aí vai até para o STF. Muita gente diz que isso deixa moroso o processo. Eu, inclusive, também acho. Mas o dado seguinte está na Constituição, escrito lá, né? E isso está sendo debatido pelo STF desde o ano passado, né? Tem um advogado, inclusive o Cacaia, né, que entrou com uma ação. Eu queria que você explicasse isso um pouco, porque você tem um processo do Lula na Lava Jato e paralelo a isso tem uma mudança de entendimento em relação à Constituição sendo feita pelo STF. E em determinado momento as duas coisas se cruzaram, né? E aí que todos nós que trabalhamos na área do direito ficamos meio preocupados porque as coisas se cruzaram. E o correto é que as coisas não se cruzem, porque se você vai fazer uma mudança de entendimento na Constituição, o correto é que ela seja impessoal, né? Que ela não vale só para o Lula, que ela vale para os 210 milhões de brasileiros. Então tem uma questão aqui que está deixando a comunidade, pessoal, vocês não imaginam, no meio jurídico, o debate que está. Porque está todo mundo muito preocupado, porque se o STF pode mudar a Constituição, entendeu? Então ele pode mudar o artigo 5º também, pode mudar todos os dispositivos, né? E o STF, ele é o guardião da Constituição. Então eu queria passar por aqui para comentar um pouco dessa situação toda, né? Colocar a gente a par disso, porque as duas coisas elas se comunicam em relação ao processo do ex-presidente Lula. Perfeito, Raul. Realmente é um assunto que está na ordem do dia, né? A gente acompanhou no final de semana toda aí a questão da prisão do Lula. E a Lava Jato ela tem um grande mérito, que ela desfez um pouco do imaginário popular a ideia de que algumas pessoas elas eram intangíveis. Sobretudo os ricos, né? Exatamente, sobretudo as pessoas ricos. Então, assim, há 5 anos talvez fosse inimaginável para a gente estar discutindo aqui a prisão do presidente da maior empreiteira do Brasil. E esse é um grande mérito, de você alcançar pessoas ricas, poderosas. Agora, a grande crítica é que não está alcançando todos. Então, a gente entra no debate sobre a prisão da segunda instância. Durante anos, o Supremo Tribunal entendeu que a prisão para cumprimento de pena
tem que distinguir a prisão processual do cumprimento de pena. A prisão por cumprimento de pena, aquela pessoa que respondeu o processo em liberdade e está aguardando o julgamento dos recursos. Durante anos, até 2009, o Supremo, até 2016, o Supremo entendia que não poderia haver a prisão para cumprimento antecipado de pena. Que é isso? A pessoa foi condenada em primeira instância ou foi condenada em segunda instância, manteve a condenação em segunda instância e passa a cumprir de forma antecipada, porque não houve trânsito de julgado. E por que fala assim em cumprimento antecipado de pena se já foi condenado manteve a condenação em segunda instância? Porque não houve o trânsito de julgado. E aí a Constituição é clara nesse sentido. O Constituinte teve muita preocupação, né? A Constituição foi feita depois de 20 anos de regime militar, em que as pessoas foram alijadas de todos os seus direitos. Então deixou muito claro: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Artigo 5º Texto de lei. Texto expresso da Constituição. Artigo 5º. Entra outra questão, é cláusula pétrea. Então, cláusula pétrea não pode ser suprimida ou reduzida. Então, isso é texto constitucional. Qual que foi a construção teórica para embasar o cumprimento antecipado de pena? Foi no momento político da Lava Jato, em que várias figuras públicas estavam sendo condenadas, respondendo ao processo, e entendeu-se que a morosidade do judiciário, aquela morosidade que a gente falou agora há pouco, que é o próprio Estado, que é o próprio Estado que é responsável, os bancos, 76% dos processos são Estado e os bancos, essa morosidade, ela importaria impunidade. Acabaria o crime prescrevendo, a pena prescrevendo, e a pessoa não iria ser apenada. Então é um debate de alta profundidade da estrutura brasileira. Você tem um problema, que é a morosidade do judiciário, o trâmite dos processos. Isso é real, né? Todo operador de direito sabe disso. Sabe disso. Você vai lá, o teu cliente chega, você explica para ele, de um ano para cima, né? Audiências para serem marcadas na Justiça do Trabalho tem regiões que é para 2020. Assim, é espantoso. Então, essa é uma realidade. E aí o direito penal, o Código de Processo Penal também fala que o cumprimento da pena será feito com o trânsito em julgado. Então isso do ponto de vista normativo, é bem tranquilo. A construção foi por conta da discussão sobre a impunidade. E aí, o cerne da questão mesmo, no cumprimento antecipado de pena, é que existem duas ações constitucionais tramitando no Supremo. Uma foi movida pelo Conselho Federal da OAB e o outro pelo Partido Nacional Econômico. Então, mas esse entendimento aí do trânsito julgado, o STF mudou no ano passado. O STF mudou no ano passado esse entendimento do trânsito em julgado. Esse dispositivo inconstitucional ele foi flexibilizado. A partir de 2016, o STF disse que, olha, como o processo, em grosso modo, né? Sim. Olha, como o processo demora muito, o pessoal está prescrevendo pena, vamos começar a cumprir a pena para não gerar impunidade. Ao invés de fazer as mudanças na lei penal, no Código de Processo Penal ou na própria estrutura judiciária, vamos permitir... Fez um puxadinho na Constituição. Fez um puxadinho. Né? O artigo 5º sofreu um... É muito difícil, assim, apesar da qualidade, da complexidade dos votos a favor da cumprimento antecipado de pena... E não foi consenso, né? Agora vamos falar aí, que foi uma briga. Não tem consenso sobre essa questão. Então, assim, é muito difícil você argumentar contra um texto literal da lei. Sim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que existem outros políticos de expressão nacional, posso citar aqui Eduardo Azeredo. Tudo lameado. Posso citar... Écio Neves. Tudo, assim, vários, de outras linhas ideológicas, de outros agrupamentos políticos, inclusive que têm condenação em segunda instância e que não vão ser alcançados pelo que foi decidido nesse habeas corpus na quarta-feira da semana passada. E tem decisão de segunda instância já? Tem. Eduardo Azeredo. O Eduardo Azeredo, é verdade. Eduardo Azeredo é um dos políticos. Ex-presidente do PSDB de Minas Gerais, né?
Tem condenação confirmada em segunda instância. E não vai pôr. Então não foi alcançado. Mas por que não foi alcançado? Eu volto àquela questão que eu estava tratando. Existem duas ações em trâmite no Supremo Tribunal Federal que discute a inconstitucionalidade da decisão do Supremo de 2016. Quando o Supremo decidiu em 2016 que poderia haver o cumprimento antecipado de pena, foram ajuizadas duas ações. A ação declaratória de constitucionalidade número 43 e a 44. Nessas ações, você tem como amicus curiae cerca de 23, somando as duas, 23, 25 entidades de grande relevância nacional do direito, em que se habilitaram como amicus curiae para poder participar do julgamento, dada a importância. E não tinha nem Lula no debate ainda. Isso aí, ano passado, não estava a questão do Lula ainda estava discutindo a Constituição. Não, exatamente. Quando foram ajuizadas essas duas ações, não tinha nem condenação do Lula ainda. Então, é anterior. E aí, a grande crítica é que uma questão de tamanha relevância, ela deveria, o que for decidido, tem que valer para todo mundo. E alcançar o Lula e os 210 milhões de habitantes. E está desde o ano passado isso aí pingando lá no STF. Está tramitando no STF, quem pauta já está pronto para o julgamento. Uma das ações, quem é o relator é o ministro Marco Aurélio, e quem pauta o processo para esse julgamento é a presidente do STF. O presidente, no caso, é a presidente, a ministra Carmen Lúcia. E ela resolveu não pautar o julgamento de uma ação com esse tema, que iria alcançar todo mundo, iria resolver a questão para o bem ou para o mal, iria tomar decisão, que ia ter efeito erga omnes, ou seja, ia valer para todo mundo, e o principal, ia ter efeito vinculante. Então, vai valer para todo mundo, independente sem nenhum tipo de distinção. E não foi pautado isso. Então, permite que em casos semelhantes ao do ex-presidente Lula, não seja decretada a prisão para cumprimento antecipado de pena, porque a análise acaba ficando no caso concreto. Então, esse eu acho que é o cerne da questão. Teoricamente, é muito difícil você sustentar contra texto literal da lei. O texto expresso da lei determina que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado. E não tem decisão mais determinante de culpa do que cumprir uma pena. Então, assim, esse é um problema. Mas eu acho que o outro problema, isso é o que incomoda uma grande parte da sociedade, é perceber que existem limites na Lava Jato, existem limites nas investigações de combate à corrupção. Existe a preservação de umas certas figuras, né? E não é só por decorrência de atos de governo. Você tem lá um helicóptero com meia tonelada de cocaína, um helicóptero registrado na ANAC, em nome do Perrella. E o cara é senador. Senador, e aí, de algum modo, eu não conheço o processo, mas é muito difícil de você, quem está no dia a dia dos fóruns sabe como é difícil, né? Explicar uma situação dessa. De algum modo, ele consegue contar uma história diferente. Essa sensação de seletividade, de privilégios, isso sempre incomodou a sociedade brasileira, o povo, porque sempre percebeu que os poderosos, as pessoas com mais condições financeiras estavam sempre à margem da lei, acima da lei, né? A Lava Jato deu a promessa de que iria mudar isso, prendeu lá empreiteiros, gente graúda, poderosos, mas nesse momento você percebe que existem limites. Então, essa questão do helicóptero não é ligada com a Lava Jato, mas é o retrato do judiciário brasileiro. Mas o Aécio Neves né? O Aécio Neves o Aécio Neves, pouca gente fala, mas o Aécio Neves foi gravado sugerindo assassinar o primo, né? Então, assim, incompatível com o exercício de um mandato de senador. A gente tem que lembrar que o Supremo Tribunal Federal ele suspendeu o mandato do Aécio Neves, foi a ordem para o presidente do Senado, e o presidente do Senado não cumpriu, disse que não ia cumprir, porque tem um entendimento de que somente
o Senado poderia determinar a suspensão de um mandato de um senador e preservou o mandato. Foi feita a votação e foi preservado o mandato do Aécio. Não só não vai responder preso, mas o mandato. Pessoal, então está aqui um esclarecimento geral, porque a questão constitucional é importante a gente perceber que tem um casuísmo aí na história. Tem um casuísmo aí na história, está claro que tem um casuísmo aí na história, né? E esse casuísmo é o que nos faz entender que, de fato, né, nós estamos vivendo no Brasil hoje um processo em que uma parte do Poder Judiciário não está seguindo aí o que está na nossa Constituição. E aí, o Supremo, ao mexer na Constituição, o ministro do STF não tem mandato para isso, é uma coisa surreal essa. Quem que pode mexer na Constituição? Deputado e senador. Em votação, inclusive, apertada, 2/3. É maioria mais do que maioria, é 2/5. É maioria absoluta, entendeu? Não é? Quase que um consenso na casa para mexer. E nesse tema aqui não poderia nem o Congresso mexer, porque é cláusula pétrea, direito, garantias fundamentais, entendeu? Só uma nova Constituição. Então o STF, então a gente percebe um casuísmo aí. É por isso que sim, nós criticamos a época do governo do PT, esses estádios da Copa, foi corrupção só, tem problema aí, mas nós não vamos admitir que em nome do combate à corrupção se rasgue a Constituição. Esse é o ponto central aqui. Por quê? Porque se rasga a Constituição para combater a corrupção, rasga a Constituição para defender as minorias, defender os militantes dos movimentos sociais, defender o sem terra, defender o sem teto, defender o padre que militava com a Dora Steng, que está preso agora justamente no Pará, com uma acusação sem pé, sem cabeça, sem processos. Prenderam ele, porque o latifundiário lá mandaram prender, entendeu? Então começa a rasgar a Constituição para um, rasga para todo mundo. Nós não podemos, nós temos que fazer a defesa da Constituição, né? Para inclusive quem comete crime, e defender a Constituição para atender os direitos sociais. Esse é o mandamento principal. E está lá, está tudo lá. Está o artigo 5º dos direitos sociais e tem também as prerrogativas. Afinal de contas, nós não podemos se equiparar com quem comete os crimes, né? Essa que é a ideia de você ter as garantias. Porque antes de ter as garantias, uma pessoa que cortava, até alguns países não tem isso. A pessoa que é pego furtando, corta-se a mão, né? Pessoa que comete crime aí de parricídio, né? Assassina o pai, se pendura no poste, fica pendurado. E aí o Estado, que tem que ter a superioridade moral, ele se iguala a quem comete os crimes, né? Porque vira a lei do talião. Então assim, a gente não pode, porque isso é barbárie. O Estado democrático de direito, até aquela pessoa que comete o crime mais bárbaro, ela tem que ter direito de defesa, direito a um juiz natural, direito a um processo. Ah, mas os processos estão demorando muito. O Dr. Hugo explicou aqui, o próprio Estado é gerador desses processos, então tem que mexer na causa do problema. Na causa do problema. Tem que mexer, tem que diminuir as ações por parte do próprio Estado, né? Não adianta querer saída fácil para questões complexas. Porque se a gente admitir rasgamento da Constituição, porque eu não gosto do Lula, não gosto do PT, e olha que nós fizemos oposição, o governo do Lula é o governo do PT, hein? Quando o Lula mandou a reforma da Previdência para o Congresso Nacional, nós saímos do PT e montamos outro partido, porque não admitimos mexer no direito dos aposentados no nosso país, né? Só que isso não significa que a gente vai achar que, em nome de divergir e de combater a linha política do Lula, que nós vamos jogar no lixo a nossa Constituição. Então, a nossa linha aqui é muito clara. Defesa das prerrogativas e dos direitos de todos, né? Aqui, entre nós, não tem direito penal do inimigo. Direito penal do inimigo, não, meu amigo, né? Direito penal tem que ser pro PT, pro PSOL, pro PMDB, entendeu? É para todos. O PSDB, esse daí nem conta, né? Nem fala mais direito penal do PSDB, porque esse aí no nosso país está acima da lei, né? Tá, o PSDB, o AS manda matar e continua senador da República, essa é a coisa mais bizarra que nós podemos ter. O Temer escapou de 2 processos de impeachment por receber dinheiro, mala de dinheiro, né? E a Dilma caiu pela história da pedrada fiscal. Então nós estamos numa situação de fato complicadíssima no Brasil, inclusive em matérias constitucionais e respeito ao rito das coisas. E a democracia, ela tem uma parte substantiva, que é a parte dos direitos, né? Mas ela também tem uma parte que é a parte formal, que é o respeito às regras do jogo, né? E eu estou muito preocupado, quero encerrar o bate-papo aqui hoje com isso, estou muito preocupado, porque infelizmente, não é? Quando eu vi o Twitter do general Vilas Boas,
Pressionando? Não, quem anda armado não pressiona. Aí o cara chega e fala assim, doutor Lobo, eu estou te pressionando aqui, dá sua carteira para mim. O cara com revólver na cinta não é pressão, é ameaça. Quem anda armado ameaça. General Vilas Boas, ao fazer um tweet dizendo que o STF tem que decidir de acordo com o que ele pensa, ele não está pressionando. Quem pressiona é movimento social, é artista, jornalista. Né? O cara chefia 2 milhões e 100 mil homens, todos armados, fardados e respeitando a regra hierárquica, são soldados. E ele fala, olha STF, você tem que julgar de acordo com as minhas convicções aqui, que eu sou um homem de bem, olha as pessoas de bem aí. Ele está dizendo para o STF, estou te ameaçando na cara de pau, entendeu? E nós aceitamos isso, porque o Brasil está sendo presidente da República, né? Infelizmente nós temos hoje lá um ex-lobista do jogo do bicho, presidente da República. Essa é uma situação vergonhosa para nós, mas enfim, e se aceita todo esse tipo de coisa, né? O general fala isso aí e as coisas ficam assim. Qualquer país é minimamente civilizado, caneta do general, vai para casa, entendeu? Vai para casa e vamos discutir se é receber, a inflação é hierárquica, né? Mas enfim, o país descambou, né? E aí eu queria terminar aqui porque o Cazuza tem uma frase, é meio forte, mas é uma frase que eu acho que merece, né? Transforma um país num puteiro, por assim se ganha mais dinheiro. Esse é o dado concreto. Tá aí, estão querendo entregar a Embraer para os Estados Unidos, já acabaram com a lei da partilha, né? Que era um pouquinho que tinha de proteção no nosso petróleo, né? Estão tentando entregar as terras para os estrangeiros, congelaram os gastos sociais, arrebentaram com a legislação trabalhista e tentaram acabar com a aposentadoria e não conseguiram. Mas estão dizendo aí, né, você vê o discursinho do Alckmin aí, até do Bolsonaro aí, fazer reforma da Previdência, acabar com os direitos dos aposentados também. Enfim, o cenário é difícil, a conjuntura não está fácil e fica aqui uma contribuição nossa aí para esse momento importante da nossa história. Tá joia, pessoal? Segunda-feira que vem nós vamos voltar e nós vamos nesse batidão agora. Toda segunda-feira de manhã, debatendo a conjuntura. Semana que vem nós vamos estar melhor aparelhados aqui, não é? Eu vou trazer todos os jornais, todas as revistas, pontuar melhor as coisas. Vai ter o banner aqui também e um sistema de áudio aqui mais organizado para a gente fazer esse bate-papo aí. Um grande abraço a todos aí, fiquem com Deus. Bom dia, valeu! As questões que chegaram nós vamos responder por escrito depois. Foi a abertura? Não, eu queria soltar a vinheta do começo e no final, como é que faz? Dá um play aí. Pessoal, valeu, hein? Rodrigão, chama a rapaziada. E aí, as coisas do mandato nós vamos tocando no zap.